Bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Nessa oportunidade estarei falando sobre concordância verbal e agora são 2 horas e 40 minutos. Hoje são 28 de março de 2018. Bom, sabemos que existe a concordância verbal e concordância nominal. Hoje estarei falando sobre concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito a qual ele se refere. Repetindo, concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito a qual ele se refere. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal e espero que ajudar vocês. Espero que vocês possam esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Deixa eu só tirar o som aqui do celular para depois ninguém ficar mandando mensagem. Pronto. Porque às vezes manda mensagem até de madrugada e acaba saindo aqui na gravação. Vamos lá. Regra simples. Para sujeito simples, não importa a posição do sujeito, se ele vier antes ou após o verbo. Sempre o verbo vai concordar com o meu sujeito. Tudo bem? Um exemplo. Ralph Gomes detonou os ignorantes. Ralph Gomes detonou os ignorantes. Você pode ver que o meu verbo está após o sujeito. Ralph Gomes é o sujeito do verbo. Tudo bem, é o sujeito da frase. O sujeito vem antes do verbo. Agora, eu posso também ter um outro exemplo. Em um sujeito simples. Na escada subiu o pintor. O sujeito veio após o verbo, mas não importa, o verbo sempre concordará com o sujeito na questão do sujeito simples. Quem não lembra de sujeito, só voltar na minha aula de tipos de sujeito. Vou deixar o link aqui e depois você clica, se você não lembra, e assista ao vídeo, tá bom? Muito bem. Tem alguns casos especiais para o sujeito simples. Para o sujeito simples. Por exemplo, quando o sujeito ele é um coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo: a colmeia atacou o rapaz. É um exemplo, o sujeito é um coletivo, mas ele fica no singular. Outro exemplo: a multidão gritou. No entanto, se esse sujeito que é um coletivo vier especificado, o verbo pode ser flexionado no plural. Exemplo: a multidão de fãs gritaram. Aí não tem problema, porque esse coletivo está especificado. Tudo bem? Muito bem, esse é um caso especial. Lembrando, pronomes de... Eu esqueci de anotar aqui, estou com um roteiro para não esquecer. Em vez de eu sempre esquecer de anotar alguma coisa. Eu anoto para não esquecer o que eu vou falar, mas os tópicos, mas às vezes eu acabo esquecendo de anotar alguma coisa e lembro no meio do caminho. Não importa. Pronomes de tratamento, sempre flexionados, o verbo é flexionado na terceira pessoa. Exemplo: Vossa Excelência leu os documentos? Por que não leste? Porque o pronome de tratamento é flexionado na terceira pessoa. Mesma coisa se você falar o pronome senhor, senhora, são pronomes de tratamento. Você falar com seu professor no colégio ou na faculdade, fala assim, ou o senhor, vamos lá uma frase aqui: a senhora corrigiu meu trabalho? A frase é uma pergunta, mas não importa. Por que está na terceira pessoa? Porque senhora é um pronome de tratamento, tudo bem? Então vamos para o sujeito composto. O sujeito composto, a regra é simples. Antes do verbo, sempre o verbo vai para o plural, certo? No sujeito composto. Claro que tem
alguns casos especiais. Mas vamos dar um exemplo aqui do sujeito composto. Um exemplo aqui, ó. Nabucodonosor e Frederico são pilantras. É um sujeito composto. Tudo bem? Então, o verbo vai para o plural. Tudo bem? Sem problema nenhum. Agora, casos especiais. Se o sujeito composto ele tiver uma relação de sinônimo, o que vai acontecer? Ele pode tanto para o verbo, tanto para o plural, quanto para o singular. Exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela chefia. Preguiça e lentidão destacaram aquela chefia. Por quê? Esse sujeito ele tem uma relação de sinônimo nesse caso. O que são sinônimos? Palavras iguais ou semelhantes, tem o mesmo significado. Porém, se na frase tiver as duas palavras do sinônimo do sujeito composto tiver relação de sinônimo, então você pode colocar o verbo no plural ou no singular. Nesse mesmo exemplo, preguiça e lentidão destacou aquela chefia. Não tem problema nenhum. Você pode colocar no plural, tanto quanto no plural ou no singular. Tudo bem? Outro exemplo, posso dar outro exemplo de frase com relação ao sinônimo? Sim. Alegria e felicidade são o melhor da vida. Ou alegria e felicidade é o melhor da vida. Por quê? Porque tem relação de sinônimo, tá bom? Outro exemplo, quando o sujeito composto ele tem relação de uma relação de gradação, ou seja, uma sequência, quando é um sujeito gradativo, ou seja, ele pode vir uma sequência ou uma questão de tempo, então uma coisa ou algo que vai dando uma sequência e vai aumentando a intensidade. Um exemplo aqui, ó. A preocupação, o medo e o desespero o dominaram. A preocupação, o medo e o desespero o dominaram. Isso aqui tem uma relação, tem uma gradação aqui, ok? Mas se eu colocasse a preocupação, o medo e o desespero o dominou, também não está errado. Você pode flexionar nesse caso, tanto no plural quanto no singular, tá bom? Vamos continuar. Agora, sujeito composto após o verbo. Calma. Por que você tem que ter calma e estudar? Porque nem sempre você lembra disso, tudo bem? Então vamos lá. O sujeito composto após o verbo, o que você vai fazer? A regra diz o seguinte: o verbo vai para o plural ou você pode concordar com o primeiro elemento. Isso estou falando de sujeito composto após o verbo. Por exemplo, foi ao restaurante o funcionário, o diretor e o cliente. Ou posso colocar foram ao restaurante o funcionário, o diretor e o cliente. Agora, essa mesma frase, se estivesse assim, foram ao restaurante os funcionários, aí não tem como você colocar no singular, porque o primeiro elemento ele é plural. Tudo bem? Se o primeiro elemento for singular e é um sujeito composto que vem após o verbo, você pode concordar com o primeiro elemento ou colocar no plural, sem problema. Como eu falei aqui no início, foi ao restaurante o funcionário, o diretor e o cliente. Sem problema. Agora, se o primeiro elemento estivesse no plural, aí você obrigatoriamente teria que colocar o verbo no. Vou falar mais bonito. Você teria que flexionar o verbo no plural, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá. Pessoas gramaticais. Esse caso aqui é o seguinte: quando você tem primeira pessoa com segunda, ou primeira com terceira pessoa, ou primeira, segunda e terceira, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Tudo bem? Um exemplo aqui. Meu irmão e eu vamos ao bar. Meu irmão e eu vamos ao bar. Porque tem a primeira pessoa inclusa que sou eu e tem meu irmão. Tudo bem? Agora, quando
tem segunda pessoa e terceira pessoa no sujeito composto, por exemplo, tu e ele fostes os mais rápidos. Por quê? Porque a regra diz que quando a segunda pessoa e terceira, você flexiona na segunda pessoa do plural. Essa é a regra. Então, se tiver primeira pessoa e segunda, primeira e terceira, nós. Você vai flexionar vai flexionar o verbo na primeira pessoa do plural. Ou seja, vai equivaler a nós. Quando estiver segunda pessoa e terceira, equivale a vós. Tudo bem? Vamos ver o outro aqui. Tá. Sujeitos, o núcleo do sujeito ligados com a conjunção ou. Muito cuidado aqui. Por exemplo, quando eu tenho sujeito composto, onde eles estão ligados pela conjunção ou, você tem que ter a seguinte ideia. Quando tiver sentido de exclusão, o verbo ficará no singular. Quando tiver a ideia de inclusão, plural. Exemplo: Seiya ou Shiryu vencerá a batalha. Ou Seiya ou Shiryu vencerá a luta. Pronto, vou deixar a frase assim. Seiya ou Shiryu vencerá a luta. Por que o verbo está no singular? Porque eu tenho um sujeito composto ligado com a conjunção ou, só que essa conjunção ela dá em sentido de quê? De exclusão, ou um ou outro. Um será campeão, tudo bem? Agora, ignorância ou tendenciosidade são nocivos à sociedade. Ignorância ou tendenciosidade são nocivos à sociedade. Por que o verbo foi para o plural? Porque esse ou dá a ideia, o sentido de inclusão. Porque tanto faz ou um ou outro. Todos os dois são prejudiciais. Por exemplo, se eu dissesse uma outra frase, para ficar mais claro. Laranja ou limão são frutas cítricas. Porque se ou não exclui, ele inclui. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu queria falar. Eu não vou falar sobre os verbos impessoais aqui, porque eu vou falar uma aula só sobre verbos impessoais. Então, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a concordância em relação a esses verbos. Tudo bem? Mas, se você tiver dúvida, volte o vídeo, assista às aulas de novo, ou vai parando e vai escutando, vendo, e dúvidas, pergunte, tudo bem? Vou deixar meu e-mail no final, você pode ficar à vontade, pode perguntar, pode deixar também nos comentários, e lembrando que as aulas de verbos eu vou continuar, falarei sobre verbos abundantes, falarei sobre verbos impessoais, tudo bem? Já falei sobre as formas nominais, e muitas pessoas entenderam, tá bom? Então, era o que eu queria falar sobre, hoje. Espero ter ajudado e não falei tudo porque o assunto é muito extenso. O meu intuito é sempre fazer com que você estude, ok? Não quero te dar tudo porque não tem como aqui, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.